Estamos iniciando mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Morreu na noite desta segunda-feira, dia 8 de maio, a rainha do rock brasileiro. Rita Lee tinha 75 anos e é considerada uma das maiores cantoras e compositoras da música brasileira. A artista foi diagnosticada com câncer de pulmão em 2021 e vinha fazendo o tratamento da doença. A notícia da morte foi confirmada pela família nas redes sociais da cantora. E para falar sobre o legado de Rita Lee, o 15 Minutos recebe o produtor musical João Marcelo Boscoli. Bem-vindo ao nosso podcast nesse dia triste para a música brasileira, João. Poxa, Celso, é realmente um dia muito triste, né? Mas também é um dia que a gente reflete a respeito da grandeza dessa artista, dessa figura pública, dessa grande compositora, dessa pessoa que se conecta com tantas gerações e sempre renovando o público e renovando as suas mensagens. Realmente uma artista repleta de significados. João, a causa da morte ainda não foi confirmada, mas Rita Lee lutava contra um câncer desde 2021 e a confirmação rapidamente repercutiu no mundo da música, né? Todo mundo ama a Rita, né? Ou quase todo mundo. Aqui, como estamos falando de um programa jornalístico, a precisão é importante. Mas nunca conheci ninguém que não tivesse uma relação com alguma parte da obra da Rita. Tem os fãs que gostam de tudo. É uma figura muito, muito querida. Eu, há pouco, conversei com Tom Zé, com Ney Matogrosso, pessoas que trabalharam com ela, que gravaram Rita ou que fizeram algum tipo de homenagem a ela com suas canções. E ela, em várias correntes da música brasileira, ela está presente. Então, você pega o pessoal da MPB, né, chamada MPB, ela compôs para Elis Regina, entre muitas outras intérpretes, né? O pessoal do rock e suas várias vertentes gosta muito da Rita Lee. Quem gosta da chamada música pop, né? Um gênero qual ela é sinônimo em vários momentos da sua carreira. Então é uma figura querida por muitos e muitos segmentos da nossa profissão, né? Principalmente para as novas gerações, nós queremos aqui prestar uma homenagem, né? A Rita Lee vendeu ao longo da carreira, João, mais de 55 milhões de discos. É um número que coloca ela entre os maiores artistas do país. É verdade, Celso, porque foi a primeira artista também que eu vi na minha infância uma tour em ginásios e em alguns lugares estádios de futebol. A Rita chegou um momento que não era mais possível ir para uma cidade e fazer um teatro ou ir para algumas cidades próximas. Ela tinha que escolher uma central que tivesse um ginásio ou um estádio. Então, a gente pode começar por aí. Também é uma artista que surgiu, foi apresentada ao Brasil pela televisão. Lembrando que no começo da sua carreira, ela fez parte dos Mutantes, que é um grupo musical brasileiro celebrado mundo afora, né? Realmente celebrado de fato, né? Muitos grandes artistas contemporâneos de várias épocas são fãs dos Mutantes. E aí você tem ali várias correntes de rock, mas você também tem ela cantando bolero, você tem ela cantando bossa nova, inclusive com o próprio João Gilberto, ela compondo para Elis, ela fazendo disco, né? Chega Mais, por exemplo. Então, realmente, esse sortimento que simultaneamente tem a assinatura dela em todas as canções, você percebe que é uma composição da Rita. Isso é algo fascinante para mim, porque compor em tantos gêneros e ainda assim ter a sua assinatura é algo para pouca gente, Celso. Você citou aí a participação dela nos Mutantes no início da carreira, né? Essa banda de rock deixou aí um legado para a música, unindo o ritmo psicodélico a tantos outros, né, João? É verdade, e incrível, porque no momento em que se fazia muito esse tipo de experiência por todo o planeta, sobretudo nos grandes centros econômicos e de difusão musical no mundo, os grandes centros são fonte de referência, como os Estados Unidos e a Inglaterra, eles, nesses termos, eram respeitados. Não eram, são uns garotos lá do Brasil, lá longe, que estão fazendo um negócio. Não, eles são respeitados e colocados hoje pelos historiadores e historiadoras que se debruçam sobre o tema como uma banda muito relevante, não é uma questão só porque nós somos brasileiros, né? E eu também sei, e pouca gente fala disso, do interesse
interesse dos empresários do Prince, Earth, Wind and Fire e outros artistas importantes, Ray Parker Jr., né, querendo contratar a Rita para levar sua música para fora do Brasil. A Rita pode ser traduzida em qualquer idioma, e por ela mesma, né, porque era fluente em inglês, filha de americanos. Ela tem uma música que, se fosse um cheque, lembra do cheque no nosso tempo que tinha um cheque? O cheque dela tem fundo em qualquer lugar do planeta, Celso, musicalmente falando, ela é incrível em qualquer lugar. Sem dúvida alguma, uma referência inigualável na música brasileira durante a longa carreira, né? Onde ela ganhou o título de Rainha do Rock Brasileiro dos fãs e da mídia, né? É verdade. E ela, como não era exatamente uma pessoa ligada a esses nomes, né? Rei, rainha, ela ficava constrangida um pouco com isso, falava, eu prefiro uma outra coisa e tal. Como quase toda pessoa muito grande, ela ficava encabulada, uma certa timidez em perceber essa grandeza. Talvez porque seja paralisante, né? Agora, João, a Rita Lee teve uma participação marcante aqui na Record TV. Em 1967, os Mutantes participaram com Gilberto Gil do 3º Festival de Música Popular Brasileira promovido pela emissora. Qual a importância da Rita Lee e dos Mutantes para o movimento que ficou conhecido como tropicalismo? Eu acho que faz parte da linguagem mesmo. Quando eu vi o Gilberto Gil declarando que ele viu os Beatles e viu a banda de pífanos de Caruaru e queria juntar tudo aquilo, né? É uma maneira bem sintética, né? Bem reduzida de explicar uma coisa que tem muitas facetas, mas ele conseguiu, uma pessoa inteligente que é. Eu acho que nessa participação aí, nesse universo Beatle, né? Esse universo do psicodelismo, da psicodelia, da linguagem pop, porque em 67 jovens, os adolescentes, pré-adolescentes que estavam assistindo a Record TV estavam vendo os festivais e olhando para a Rita Lee, as meninas e os meninos todos se identificavam, né? Então eu acho que ela criou uma grande ponte entre esses movimentos contemporâneos, naquele momento específico da história, e a juventude brasileira, uma ponte onde era fundamental, porque não havia ainda, claro, sabemos, a internet como conhecemos hoje, então ela era uma espécie de referência mesmo, você se via ali, né, com as suas roupas, com as suas maquiagens e com o seu talento, né, Celso, porque cantando, tocando percussão, compondo, né, era uma figura muito poderosa, né. Isso só reforça a chamada versatilidade artística da Rita Lee, né? Creio que sim, né, e tem soluções interessantíssimas, né, quando você escuta a voz da Rita Lee, convido você que está nos escutando agora atentamente, colocar no fone e perceber que, por exemplo, no disco de 79, que tem Mania de Você, meu bem, você me dá água na boca. Disco de 80, que tem Lança Perfume, quando você escuta a voz dela, ela tinha o hábito de gravar uma voz e gravava na sequência uma segunda voz, fazendo uma dobra. Ficava com uma textura, com uma vibração muito diferente. Então, para qualquer direção que você observe, que você vá colocar a sua atenção, tem algum tipo de contribuição criativa da Rita, seja no campo técnico, seja no jeito de ser, seja nas suas composições, né? Seja nas suas entrevistas, né? Nos seus livros, uma figura realmente muito potente. Após a saída dos Mutantes, a Rita conhece o marido Roberto de Carvalho e a partir disso se firma na carreira solo, né? A Rita Lee era respeitada musicalmente antes mesmo do rock se tornar popular no Brasil. É verdade, porque ela surgiu numa cena, e aí os festivais da Record, fundamentais para documentar e a época para fomentar isso, ela apareceu com um grande respeito dos especialistas, das especialistas. Então era uma música ultra popular, mas simultaneamente completamente avant-garde, né, futurista, diferente do que estava acontecendo ali. E ela veio, a partir de 1970, construindo a sua carreira, sempre com muita atenção da mídia, dos seus fãs, do público, crescendo ano a ano. Aquela Rita Lee que se consagrou vendendo milhões de cópias, 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões, sendo a artista número 1 do país, nessas questões que são possíveis de serem contabilizadas, né? Porque o amor, as emoções que sentimos quando escutamos uma música são completamente subjetivas. Os números, não. Então, ela veio construindo e nunca criou um conflito entre ser popular e ser uma artista respeitada musicalmente, querida
e compreendida como uma das grandes do Brasil. João, ela deixou de ser somente uma artista e passou a ser uma referência, uma inspiração, principalmente para as mulheres, né? Porque estava afastada dos palcos há 10 anos. Era atriz, escritora, e a carreira dela foi marcada por criatividade e se tornou símbolo da força feminina, não só na música, como na sociedade, né? Creio que sim. Eu queria lembrar de uma imagem emblemática, né, dela casando grávida. Queria lembrar também das manifestações dela através da sua música, pelo voto direto, né? E a questão feminina não provoque a cor-de-rosa choque, né? Uma das muitas. E ela conseguiu, com muita inteligência, sensibilidade, sutileza, falar da vida amorosa, da vida dos amores, né, daquela paixão física, né, na primeira pessoa feminina, né? Então isso era raríssimo, né? Ela falar do prazer feminino num momento histórico que não se tratava disso e nunca foi censurada por isso. As pessoas não percebiam. Era tão natural, tão orgânico, tão bonito que você falava, nossa, quando você para ler o que ela escreveu, você fala, caramba, como é que eu não tinha percebido? Você sente antes de pensar a respeito, né? Então ela tinha esse lugar realmente especial, né? A construção do perfil da mulher, da liberdade da mulher no Brasil. Né? Vale ressaltar que na década de 70 ela chegou a ser presa, né, pela ditadura e foi visitada pela Elis Regina. Exato. Foi lá que eu acabei tomando conhecimento da existência da Rita Lee nessa esfera humana. Tinha 6 para 7 anos, a Elis não era amiga da Rita, elas não eram colegas, assim, ela conhecia a Rita, admirava, e a Rita fala que também admirava, mas a Elis já era uma estrela há pelo menos 10, 12 anos, né? Desde 64, né? Quando ela lançou o primeiro álbum, em 65, né? O álbum que estourou nos festivais e tal. E ela ficou sabendo e falou, preciso ir até lá para ter certeza que ela tá bem. E isso comoveu profundamente a Rita, porque é uma amizade que nasce do improvável, né? Uhum. Não sei quem mais foi visitar a Rita Lee, mas é curioso, você vai presa e aí vem uma pessoa que você não conhece, que você é, de certa forma, fã, e vem lá para ter certeza que você estava bem. Aquilo, para ela tem muitas entrevistas que trata disso, fez muita diferença no estado mental que ela estava, né? No seu ânimo, né? Muito triste tudo aquilo, ela grávida ainda. Foi um momento onde nasceu uma grande amizade, Celso. Agora, ao longo da carreira, a Rita Lee gravou 40 álbuns, sendo 6 dos Mutantes e 34 na carreira solo. Em 2001, ela ganhou o Grammy Latino de melhor álbum de rock em língua portuguesa com o trabalho 3001. Ela teve outras 5 indicações ao prêmio e no ano passado levou o prêmio de excelência musical pelo conjunto da obra. São marcas difíceis de alcançar, né, João? Exato, Celso. E as características da obra da Rita, porque a Rita nunca foi uma figura, vamos dizer assim, preocupada com o resultado econômico, né, ou partindo dele para construir a sua obra, né? Era uma figura completamente espontânea, era alguém que sentava para compor, tinha um mundo dentro de si, tinha um som na sua cabeça que ela passava para o papel e gravava aquilo. Então são marcas muito, muito importantes. Ô João, você já citou aí que tomou conhecimento do nome de Rita Lee aos 6 anos de idade. Mas você trabalha no meio artístico. Tem alguma outra história, alguma lembrança, algo marcante com a Rita Lee? Com a Rita Lee, eu tive uma experiência de trabalho mesmo quando tive a oportunidade de lançar um DVD da Rita e do Roberto de Carvalho. E foi muito forte aquilo, muito forte. E eu fiquei muito contente com a atenção que ela deu para o projeto. A gente estava em 2003, 2004, o projeto era de 1980, ou seja, muito tempo antes. E eu vi o brilho nos olhos dela e eu vi curiosamente ela dizendo, João, faz a entrevista que você quiser, pergunta o que você quiser, me deu toda a liberdade, claro. E eu falei, claro, Rita, depois eu te mando a reportagem, né, mando a gravação. Ela falou, não, eu não me vejo, eu não me assisto, não precisa manda pro Roberto porque eu não vou ver. Eu falei, caramba, você não vê? Eu falei, não gosto de ver e tal, prefiro não me ver. Achei muito curioso que uma figura tão bonita, uma mulher tão interessante, um ser humano tão interessante, né, um rosto tão pop, né, parece um desenho de algum cartunista, assim, querendo criar uma personagem para a música pop brasileira e aí ela sentia esse desconforto. Eu respeitei naturalmente, mas falei, caramba, deve ter alguma razão, além da minha compreensão, porque você é linda, né? Obrigado, mas eu não vejo. Ô João, para finalizar, eu vou perguntar para você qual a música ou trabalho preferido da Rita Lee, né? Para mim, eu faço o registro aqui da música Baila Comigo, né? Dela e do Roberto. E uma frase que fica marcante, né? Se Deus quiser, um dia viro semente e quando a chuva molhar o jardim, eu fico contente.
Nossa, Celso, eu queria te dizer de verdade aqui, né? A gente já conversou algumas vezes na vida, eu também te conheci no vídeo, né? Depois tive a chance de estar aqui com você. Eu fiquei completamente arrepiado quando você falou, você recitou essa letra, porque é realmente o que eu ia falar. É muito comovente. E você leu um trecho de uma música. Ou seja, muitas das canções que gostamos, quando você isola a letra, ela não tem essa força toda que teve agora. Claro que a sua voz ajuda muito, mas a beleza dos versos desligados da melodia, ou seja, se sustenta. Então, que letrista Rita Lee Jones, né? Que letrista. Sem dúvida, também sem dúvida. É a minha favorita. João, muito bem, chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a sua participação, mais uma vez, no podcast JR 15 Minutos. Obrigado, João. Obrigado, Celso. Viva Rita Lee para sempre. Viva Rita Lee. Viva Rita Lee. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo, Lucas Brito e Cátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu te aguardo no próximo episódio. Até amanhã. De você não esqueço jamais.